Então, eu separei esse assunto em 4 fatias principais, tá? Dessa pizza aí, né? Então, 4 fatias principais dessa pizza. Por que eu separei dessa forma, pessoal? Porque, assim, uma coisa que a gente tem que colocar na nossa cabeça, tá? Não adianta a gente aprender um método, um software, uma ferramenta, por aprender, né? Não adianta a gente aprender um processo A, B, C e D, cheguei no resultado, por aprender, né? Isso daí a gente já está, muitas vezes, calejado até da nossa graduação, muitas vezes de copiar uma lousa inteira de conta da lousa e não saber para que é aquilo, onde que vai usar aquilo, por que está copiando aquilo, né? Então, assim, a gente precisa ter consciência, esse é um ponto fundamental, né? Fundamental. Tá? Eu sei que a gente precisa aprender a técnica, o método, o software, a ferramenta, tudo mais, sim, né? Sim, mas antes disso, ter a consciência do que a gente está fazendo, ter a consciência que aquilo vai realmente ser aplicado no nosso dia a dia prático ou não. Por que eu estou aprendendo aquilo? Né? Então, é importante que a gente tenha essa clareza, essa visão. Primeiro, porque nos conecta mais com o tema, né? Porque se eu sei que eu vou usar aquilo nos meus projetos, pô, então eu tenho interesse, eu vou prestar atenção naquilo e vou realmente me empenhar naquilo, né? E segundo, que dá clareza para a gente. Então, quando a gente tem clareza, a gente tem mais segurança do que a gente está fazendo, estudando, né? Aprendendo, certo? Então, o primeiro ponto é assim, o que é o ressalto hidráulico em si? Né? Se a gente vai calcular esse ressalto hidráulico, o que é esse fenômeno? Né? Então, existem várias definições, né? Eu costumo colocar umas definições mais simplificadas aqui, né, para a gente entender mais rapidamente, mas é uma transição brusca, né, de um escoamento supercrítico para um escoamento subcrítico, tá? Bom, beleza, eu sei que é uma transição brusca de um supercrítico para um subcrítico, mas o que é supercrítico? O que é subcrítico? O que são esses termos? Né? Então, talvez você nunca tenha visto isso, talvez você já tenha visto, tenha esquecido, não sei, mas são termos aí que estão conectados com o número de Froude do nosso escoamento. E o número de Froude é o seguinte, é essa equação que está na tela. Então, é velocidade dividido pela raiz quadrada da gravidade vezes a lâmina d'água. Então, ali, pessoal, nós temos uma equação fixa de Froude, ok? Que relaciona a velocidade, que é o nosso U, que está ali em cima, dividido pela raiz quadrada da gravidade vezes a lâmina d'água. Então, esse é o número de Froude, tá? E o que acontece? Quando esse número de Froude ele é menor do que 1, o escoamento ele é classificado como subcrítico, tá? Então, menor do que 1, ele é classificado como subcrítico, ok? Quando ele é maior do que 1, ele é classificado como supercrítico, tá? Então, você já vê ali, ó, a transição brusca do escoamento supercrítico, ou seja, Froude maior do que 1, para o escoamento subcrítico, ou seja, Froude menor do que 1. E quando eu tenho Froude exatamente igual a 1, ele é um escoamento crítico, tá? Então tem essas 3 classificações. Subcrítico, vamos lá, subcrítico, crítico ou supercrítico, ok? Subcrítico, Froude menor que 1, crítico, Froude igual a 1, supercrítico, Froude maior do que 1. Então, quando eu tenho, ao longo do meu projeto de drenagem, né, algum trecho de rede, de canal, de bueiro, né, que gera, né, na prática, um escoamento supercrítico, ou seja, Froude acima de 1, e a jusante desse escoamento eu tenho um trecho ali, um controle de saída subcrítico, o que vai acontecer? Bom, tem um supercrítico gerado pela rede de drenagem que chega num reservatório, por exemplo, num lago, que é subcrítico. Quando eu tenho esse encontro, né, desses 2 trechos de drenagem, forma-se então o nosso ressalto hidráulico, ok? Forma-se o nosso ressalto hidráulico, que é essa transição brusca. E nós temos ali uma transição também brusca de elevação da lâmina d'água, tá? Então, olha só, se eu for expandir isso daqui para supercrítico e subcrítico, vou dar uma olhada aqui, ó, dar um zoom aqui nessa imagem. Então, eu tenho aqui uma drenagem, né, que tem uma declividade menos forte aqui no trecho inicial, e depois ele tem uma alta declividade, ok? Então, o que acontece, né?
no trecho aqui que eu tenho uma declividade mais tranquila, eu tenho um escoamento, até deixar assim, fica mais fácil, eu tenho um escoamento subcrítico, tá? Subcrítico. Por quê? Porque o nosso fluid está abaixo de 1. A lâmina d'água, perceba que é o nosso Y1, ele é maior do que a minha lâmina crítica. E a lâmina crítica é justamente quando eu tenho fluido igual a 1, né? Então, é bem aqui que se forma a lâmina crítica, ó, tá? Nos dois cenários aqui, ok? Então, se eu tenho a minha lâmina d'água maior do que a lâmina crítica, eu tenho um escoamento subcrítico, ok? Porque o meu fluid está abaixo de 1, beleza? Agora, depois no segundo trecho aqui, ó, quando começa a ter uma declividade mais forte, perceba que a minha lâmina d'água, ela fica abaixo da minha lâmina crítica, que é essa linha tracejada aqui, ó. Tá? A lâmina d'água está abaixo da lâmina crítica, ou seja, a minha lâmina d'água agora se tornou um escoamento supercrítico. Tá? Por quê, professor? Porque a lâmina d'água está abaixo da lâmina crítica e o meu fluid aqui é acima de 1. Então, é um escoamento supercrítico. Ok? Então, nesse cenário aqui, pessoal, eu ainda não tenho ressalto hidráulico, tá vendo? Eu tenho o quê? Uma transição, né, gradual do escoamento. Então, eu tenho uma transição, escoamento gradualmente variado. Perceba que aqui eu tenho uma lâmina d'água, ela vai reduzindo pouco a pouco até formar uma lâmina crítica, né? Então, essa curva aqui, ó, é uma curva de remanso, é uma curva de escoamento gradualmente variado, tá? Agora vamos pensar no seguinte cenário, ó. Deixa eu pegar aqui para vocês, ó. Deixa eu pegar essa ferramenta aqui para vocês, para a gente fazer um exemplo aqui, tá? Então, imagine o seguinte, ó, que nesse cenário aqui, nesse segundo cenário, esse trecho aqui, ó, é um trecho de escoamento supercrítico, tá? Então, o fluid dele aqui vai ser maior do que 1. Beleza? Então, um escoamento supercrítico. Bom, aqui eu tenho uma curva de remanso, ó. Tá vendo? Que faz essa inclinação aqui, né? Essa transição gradual. Beleza. Então, aqui é um escoamento que a gente diz que é gradualmente variado. Porque não é uma mudança brusca, né? Ela vai gradualmente, a lâmina vai, né, reduzindo, se comprimindo até formar a lâmina crítica, ok? Beleza. Então, aqui eu não tenho ressalto. Onde que eu teria ressalto? Olha só, vamos continuar aqui, ó. Esse exemplo aqui para baixo, tá? Até eu chegar, por exemplo, num reservatório. Imagine que aqui eu tenho um reservatório jusante, um lago, algum tipo de reservatório, que a lâmina d'água está mais ou menos por aqui, ó. É uma lâmina meio parada, né? Porque mesmo que tenha ali um controle de saída, algo do tipo, né? Você vai ter ali uma lâmina com baixíssima velocidade e tudo mais, tá? Então, o que vai acontecer? Quando essa lâmina aqui, ó, supercrítica, encontrar aqui o meu reservatório, o que vai acontecer nessa transição aqui, ó? Essa aqui vai ser uma transição, tá? Bruscamente variada. Ou seja, aqui vai se formar um ressalto hidráulico. Por que aqui vai se formar um ressalto hidráulico? Porque nesse trecho aqui, ó, vai formar esse ressalto hidráulico. Porque, olha só, eu tenho aqui um escoamento supercrítico, tá? Então, fluid aqui, ó, acima de 1, como a gente viu. E aqui eu tenho um escoamento subcrítico, ou seja, fluid menor do que 1. Na verdade, quase água parada aqui, né? Então, no encontro do escoamento supercrítico com o subcrítico, forma-se o ressalto hidráulico.